Será que um plano simples consegue mudar um comportamento complexo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a complexidade da mudança de um comportamento, até então considerado simples, que é consumir mais água. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que interfere de fato no aumento do consumo de água. A gente sabe que a água ela é importante para o funcionamento do nosso organismo. As funções metabólicas, o nosso organismo ele é basicamente de água, 70% do nosso corpo é água. Muitas funções cognitivas, metabólicas, nossa digestão é relacionado com a quantidade suficiente de água no nosso corpo. Muitas vezes as pessoas reclamam que não tem uma síntese muscular adequada, ou que não tem foco, concentração ou a cognição apurada. E quando a gente vai analisar o consumo hídrico, o consumo de água, ele não está de acordo com as necessidades. Então a água muitas vezes ela é subvalorizada em detrimento de outros suplementos alimentares, macronutrientes, mas na verdade muitas vezes é simplesmente uma desidratação. Ou seja, consumir mais água está relacionado com a saúde física e também com a saúde mental das pessoas. Nesse estudo, que foi conduzido com aproximadamente 100 pessoas, as pessoas foram instruídas a beber mais água. Metade deste grupo foi instruído a fazer um consumo aumentado de água, 3 copos de água a mais por dia. Além de consumir esses 3 copos a mais, foi sugerido que eles fizessem uma intenção de implementação, ou seja, que eles pensassem em uma atividade que eles fossem associar esse consumo de água. Quando eu acordar, eu vou consumir um copo de água, ou quando eu estiver no trabalho, eu vou consumir um copo de água. Mas tentar colocar esse consumo de água em momentos que até então os indivíduos, os participantes não faziam o consumo de água. E o outro grupo, o grupo controle, ele simplesmente recebeu a instrução de consumir 3 copos de água, mas sem utilizar essa intenção de implementação. A intenção de implementação é uma forma de tentar tornar mais execuível, mais tangível a construção de um novo hábito. Ela é sim associada com mudanças importantes na construção de hábitos, mas especificamente nesse estudo eles quiseram ver se simplesmente utilizar a intenção de implementação, ou seja, associar com quando, o que, onde esse consumo de água seria realizado, se seria suficiente para de fato conseguir aumentar esse consumo de água. E o que os pesquisadores identificaram? Ambos os grupos, tanto os que tiveram a intenção de implementação quanto o controle, que simplesmente recebeu a instrução de beber mais 3 copos de água por dia, os dois grupos aumentaram o consumo de água de forma igual. Não teve diferença significativa. O que foi observado é que a intenção de implementação sozinha não foi suficiente para de fato aumentar o consumo. Por isso que o grupo controle apresentou um aumento tanto quanto o grupo que recebeu a intervenção. E o que foi observado? Que tem vários outros aspectos que são importantes e muitas vezes não são nem percebidos que são necessários. Antes de pensar simplesmente em beber mais água, 2 pontos foram fundamentais. Os participantes detectaram que lembrar de consumir água e preparar-se para consumir água são pontos essenciais para que de fato a pessoa beba mais água. Lembrar de consumir água pode ser realizado através de alarmes, aplicativos, enfim, pistas para que a pessoa lembre daquele movimento de beber água. Então, os participantes disseram que precisavam de mecanismos que lembrassem para que de fato eles tomassem mais água. E outra forma bastante importante que eles detectaram é a questão da preparação. Preparar-se para beber mais água, ou seja, ter um copo de água na frente, ter uma garrafa preenchida, enfim, coisas que vão facilitar o consumo. O que adianta a gente se propor a beber mais água se a garrafa está sempre vazia, ou se o bebedouro é muito longe, a torneira, enfim, o filtro. Então a gente precisa fazer com que o ambiente esteja compatível com esse
novo comportamento que a gente quer construir como um hábito de beber mais água, por exemplo. Ou seja, essas barreiras de lembrar e se preparar são essenciais para, de fato, beber mais água. O que esse estudo nos mostra é que um hábito, por exemplo, até considerado simples, como beber mais água, não é tão simples assim. Ele é sim algo complexo de ser de fato introduzido na nossa rotina diária. Então, um simples novo comportamento não é tão simples, é complexo e que envolve muito mais do que uma intenção de implementar. Então, a gente tem às vezes muito mais do que uma intenção de implementar para de fato ocorrer aquele novo comportamento, para se transformar num novo hábito. Quando a gente pensa na construção de hábitos, a gente precisa entender que ele precisa estar compatível para a execução. Por exemplo, lembrar e se preparar. Então, ali foi no caso da água, poderia ter sido no consumo de mais frutas. Se eu quero comer mais frutas, se é um objetivo eu consumir mais frutas, não adianta simplesmente vou comer fruta no meio da tarde. Mas no meio da tarde eu simplesmente esqueço de comer, ou se eu quisesse mesmo eu não teria acessível aquela fruta. Então a gente precisa pensar numa coisa que se chama arquitetura do hábito. A arquitetura do hábito é como se a gente arquitetasse o ambiente, enfim, as pistas, as coisas, né, ao redor, para que de fato aquele novo hábito seja iniciado, seja, né, construído. Caso contrário, simplesmente fica só na intenção, só no desejo de mudar. Quando a gente de fato quer mudar, a gente precisa entender que todo novo hábito ele é complexo. Então não adianta a gente às vezes, eu quero aumentar o meu consumo de água, quero comer mais frutas, quero comer menos gordura, quero comer menos açúcar, enfim, várias mudanças e mudanças complexas. Todas as mudanças de fato são complexas. Por exemplo, o consumo de água não é algo simples de ser implementado. Então, quando a gente percebe a complexidade da mudança de um hábito, a gente entende que a gente precisa ser estratégico na hora de organizar a execuibilidade desse novo hábito. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta, se inscreva aqui no canal, porque esse tipo de informação ajuda muito a gente a implementar as mudanças que trazem a saúde pra gente, mas além disso, para quando a gente trabalha como profissional da saúde para ajudar outras pessoas a transformar as suas próprias vidas.